Bom dia, gente. Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início a mais um DGP Mais Perto de Você. O DGP Mais Perto de Você, que é um programa da nossa Diretoria de Gestão de Pessoas, que tem por objetivo trazer informações sobre temáticas da área de gestão de pessoas, temáticas que causam dúvidas, que necessitam ser cada vez mais esclarecidas. E hoje nós vamos tratar sobre remoção. Os tipos de remoção, existe um normativo próprio do IFAL que trata sobre remoção, a remoção que está lá na 8.112, que é a nossa lei que trata do regime jurídico dos servidores, e a gente precisa trazer essa temática porque ainda existem muitos servidores que desconhecem como os tipos de remoção, como acontece, os fluxos. Então, vamos tratar sobre esse tema hoje. Em nome da nossa diretora de gestão de pessoas, que não pôde estar presente, a Diana Nogueira, vamos startar esse tema. Agradeço a presença aqui não são colegas, são amigas aqui da DGP, da nossa coordenação de contrato e admissão, a Adilane França e Tamara Gama, que também vão tratar sobre o tema, certo? Agradeço a presença de todos vocês. Sem dúvida, é muito importante a presença de vocês. A gente vai discorrendo sobre o tema e como a gente pode fazer, Adilane? No final, vem as perguntas ou as pessoas podem, É melhor, a gente vai tratando sobre o tema e no final vocês podem ir perguntando, podem ir colocando aqui no chat, e a Dalva também vai anotando as dúvidas, certo? Então, vamos iniciar. Dalva, se você puder espelhar a apresentação, agradecemos. Pronto, vamos lá. O DGP Mais Perto de Você, como eu já disse, é um programa, na verdade, da Diretoria de Gestão de Pessoas, e hoje, especificamente, a gente vai falar um dos temas que trata a movimentação de servidores, que é a remoção. Pode passar. Pronto, remoção. O que é a remoção? A remoção é um deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com alteração de lotação. A remoção, ela acontece no âmbito do Instituto Federal de Alagoas. E essa remoção pode ser com ou sem mudança de sede. E a gente tem que deixar muito claro, A remoção, ela acontece dentro do IFAL, somente dentro do IFAL. A gente muitas vezes recebe processos em que o servidor vem solicitando a remoção para um outro instituto. Então, nesse caso, o instituto não é a remoção, tá? A forma, o processo, o objeto do processo é outro. Mas eu não vou discorrer sobre isso, Mas a gente tem que deixar muito claro, a remoção é dentro do IFAL. Qual é a base legal para a remoção? O artigo 36 da Lei 8.112, E, no âmbito do IFAL, a portaria normativa 6, de 15 de março de 2022. Pode passar. E, assim, para a gente até facilitar, a gente vai encaminhar, após a apresentação, término do DGP Mais Perto de Você, por e-mail, a gente encaminha o normativo, a portaria 6, tá? Para facilitar para os que não têm acesso, para terem o normativo que, se tiverem interesse, que é importante que tenham interesse de ler, para ter as informações e prazos e qualquer dúvida recorrer ao normativo. Na portaria normativa 6, traz as modalidades de remoção. Quais são elas? Remoção de ofício, que acontece no interesse da administração. A remoção a pedido, que acontece a critério da administração, que é mediante permuta, que é chamada também de remoção por reciprocidade. A remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro, a remoção por motivo de saúde e a remoção em virtude do processo seletivo, do SIREM. E só para ilustrar, me causou muita surpresa, na semana passada, uma reunião que participei,
em que tinha uma servidora que não sabia o que era Sirene. Eu até compartilhei com a Adilane isso. Eu disse, não é possível que exista ainda servidor no IFAL que não saiba o que é Sirene. Então, vamos fazer, mais uma vez, um DGP mais perto de você, para as pessoas entenderem o que é o nosso sistema de remoção. Pode passar. Pronto, inicialmente eu vou falar sobre a remoção de ofício. A remoção de ofício, a gente tem que deixar muito claro que é uma exceção. Remoção de ofício não é regra. A remoção de ofício, ela acontece no interesse da administração, mediante uma necessidade da instituição naquele momento. Por isso que é uma exceção, né? Então, a remoção de ofício, ela deverá ser devidamente motivada. Não se pode remover alguém de ofício de forma aleatória, tem que existir uma justificativa. Aquele servidor, ele deve ter alguma habilidade, ele desenvolve determinada atividade que vai fazer diferença, vamos dizer, em um outro local. Então, existe uma determinada necessidade em um local e que existe um servidor que tem uma habilidade e que essa habilidade vai atender aquela necessidade naquele momento. Aí pode acontecer essa remoção de ofício. Se não existir essa motivação, esse ato está suscetível a ser nulo, né? E a remoção de ofício não cabe contrapartida. O que acontece? A partir do momento em que o servidor que está lá no campus Satuba, Deise, e ele é removido de ofício, o código de vaga dele vai com ele. Se ele for removido para qualquer outro campus do IFAL, o código o acompanha. E não existe uma reposição lá no campus Satuba. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as remoções de ofício. É uma exceção, porque se o servidor é removido de ofício, ele leva consigo o código. Pode passar. Deise, vamos fazer assim. Você pode perguntar no final. Pode ser, porque aí a gente vai. Não esquece, anota aí a sua dúvida. A gente vai apresentando e no final a gente responde as dúvidas, certo? O outro tipo de remoção é a remoção a pedido, tá? Ou a critério da administração. A remoção a pedido é também chamada de remoção por reciprocidade. A remoção por reciprocidade, ela acontece a critério da administração e devem ser observados alguns requisitos. Primeiro, a indicação de apenas um campo de interesse de lotação. Tem que existir uma contrapartida do servidor. Esses servidores devem ocupar o mesmo cargo e a mesma área de atuação. Eles não devem estar inscritos no Sirene. Aqui estão os artigos da portaria, mas eu sempre acho importante a gente exemplificar. Por exemplo, eu sou assistente em administração, a minha lotação é a reitoria. E existe um outro assistente em administração lá em Marechal que tem interesse em vir para a reitoria e digamos que eu também tenho interesse em ir para Marechal. Então, nós ocupamos o mesmo cargo, assistente em administração. Existe um deseja ir para Marechal e o outro deseja vir para a reitoria. Nós não devemos estar inscritos no Sirene. E o que acontece? O mais importante, todos os assistentes em administração da reitoria, nesse processo de remoção por reciprocidade, precisam ser consultados para saber se tem interesse em ir para o campus Marechal. Da mesma forma, todos os assistentes em administração do campus Marechal precisam ser consultados para saber se tem interesse na remoção para a reitoria. Por quê? Por que tem que haver essa consulta? Porque pode haver assistentes em administração, porque existem dois critérios, assim, de desempate. Primeiro, eu tenho interesse na remoção, sou eu que estou lá no processo. Mas se existir na reitoria um assistente em administração que tenha mais tempo no IFAL, e tiver interesse em ir para lá, eu caio, né? Eu eu deixo de participar do processo. E aquele que tem mais tempo vai acabar sendo um dos protagonistas da remoção. Então, a gente tem esses dois critérios.
o tempo, mais tempo no IFAL, na instituição, e também quem é mais idoso. Então, a gente precisa ter esse cuidado na remoção por reciprocidade. 2 pessoas participam, têm interesse em realizar a permuta, mas os demais servidores do mesmo cargo também são consultados, porque havendo alguém que tenha interesse nessa remoção e que tenha mais tempo na instituição, que é o primeiro critério, e o segundo critério seja mais idoso, se houver empate, tá? Vai acabar a pessoa, um dos partícipes, acabar saindo do cenário, certo? Deixando claro que todos os tipos de remoção estão presentes no guia de procedimentos da DGP, no site do IFAL. Tem lá todos os documentos necessários, o fluxo, todo o passo a passo. Certo? Pode passar. Pronto. Eu já falei nesse parágrafo terceiro falando sobre essa questão dos interessados na remoção. No processo, os diretores gerais, no caso de servidores dos campi, devem se manifestar sobre o pleito, dizendo que concordam. Lembrando que a remoção por reciprocidade é algo discricionário, certo? É no interesse da administração, a critério da administração, certo? E a remoção de que trata, no caso, a esse tipo de remoção por reciprocidade, não ensejará o pagamento de ajuda de custo. Isso deve também estar na nossa pautaria, deve ser muito claro para os servidores, certo? Hoje, esse tipo de remoção de ofício, as remoções, se os campos envolvidos estiverem na região metropolitana, quem são esses campos? Campos Benedito Bentes, Campos Maceió, Campos Satuba, Campos Marechal. Não vai haver os 10 dias para apresentação. A apresentação é de forma imediata. Agora, se esses campos não estiverem na região metropolitana, aí sim vai existir os 10 dias para o deslocamento. Pode passar. Remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro. O artigo 4º da portaria traz esse tipo de remoção, que é uma remoção a pedido para acompanhar cônjuge ou companheiro, que está condicionado ao atendimento cumulativo dos seguintes requisitos. Primeiro, o cônjuge ou companheiro do servidor do IFAL, deve figurar como servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e esse cônjuge, ele tenha sido deslocado no interesse da administração, certo? Esse é um ponto. Não é qualquer tipo de deslocamento, ele foi deslocado no interesse da administração. Isso acontece muito, a gente vê muito com policiais, né? A polícia, acontece muito essas transferências, até o termo que eles utilizam, a transferência. O segundo ponto que tem que ser analisado, a comprovação de que o requerente e seu cônjuge ou companheiro residiam na mesma localidade quando se efetivou o deslocamento de ofício. O servidor, o seu cônjuge já habitavam na mesma localidade. E aconteceu digamos, no caso desse servidor do cônjuge, uma transferência. Então, esse deslocamento vai acontecer o quê? O núcleo familiar vai ser temporariamente, vamos dizer assim, desfeito. Esse é um ponto que tem que ser analisado na remoção, porque o servidor e o seu cônjuge coabitavam em uma determinada localidade e houve essa transferência dele, esse deslocamento. Então, a legislação vê que existia uma ameaça do núcleo familiar. Pode passar. Aí vem o parágrafo único. O deslocamento de que trata esse inciso deverá ter ocorrido em data posterior ao efetivo exercício do servidor requerente no IFAL. Então, vejam que sim, tem todos esses detalhes e a gente precisa ter todo esse cuidado na análise desse processo. No artigo 5º diz o seguinte, o requerente deverá instruir o pedido com o documento comprobatório do ato de deslocamento de ofício do cônjuge ou companheiro.
né? E outros destinados a evidenciar a existência da unidade familiar. O deslocamento do cônjuge ou companheiro, em decorrência das modalidades de remoção, né, previstas, não enseja o direito à remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro disciplinado na presente seção. Pode passar. E, por fim, vamos dizer assim, o que me compete no momento, vem a remoção por motivo de saúde. A remoção por motivo de saúde é uma remoção que o servidor solicita para outra localidade, a pedido, e independe do interesse da administração. Isso vai acontecer por motivo de saúde do servidor, do próprio servidor, da saúde dele, do seu cônjuge, ou companheiro, dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento funcional. E é algo que a gente precisa deixar muito claro. O servidor, ele precisa declarar quem são os seus dependentes. Por quê? A partir do momento que um desses dependentes necessitar, né, de ser acompanhado, então o servidor ele vai necessitar de uma licença, né, por motivo de saúde, para acompanhar o cônjuge, companheiro, acompanhar alguém da família, é preciso que a gente tenha isso nos assentamentos. E, infelizmente, o servidor acaba só lembrando disso quando necessita, e fica no sufoco. Quem é CGP sabe, né, Deise? Quem sabe, aqui, não sei se tem alguém da CCLP, mas a gente também fica no sufoco aqui na reitoria. Quando o servidor não tem declarado ali quem é o seu dependente, precisa de uma licença e aquela agonia toda. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa fazer isso de forma preventiva. Então, se você não tem lá o seu familiar, o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu filho, o seu pai, sua mãe, coloque como dependente. Porque em algum momento que necessitar, você já vai estar amparado, certo? Voltando à questão aqui da remoção, essa remoção por motivo de saúde é condicionada à prévia comprovação por junta médica. E essa junta médica é feita pelo nosso CIAS, que, por sinal, faz um trabalho brilhante, que nos causa muito orgulho. Tá? E essa remoção, o que deve ser apresentado? O relatório médico com histórico da patologia, tipo e duração do tratamento prescrito, o comprovante de residência, a comprovação da dependência econômica, quando for o caso, em obediência à legislação em vigor. Pode passar, Dalva. E serão, certo, serão indeferidos os pedidos de remoção que não estejam acompanhados dos documentos especificados no presente artigo. O laudo emitido por junta é indispensável à análise do pedido de remoção e deverá necessariamente atestar a doença que fundamenta o pedido. Aí eu tenho que citar, porque eu acho que fica mais fácil, eu sempre cito o meu próprio exemplo. Quando eu entrei no IFAL e fui nomeada, a minha vida funcional foi iniciada lá no Campus Piranhas. Inclusive, quem me deu posse está aqui. A Adilane foi quem me deu posse. E o que acontece? Na época, o meu filho era pequeno e ele fazia um acompanhamento, né, fazia um tratamento que necessitava da minha presença. Era eu que o levava, né? E esse tratamento tinha que ser algo contínuo, ele fazia um acompanhamento 2 vezes por semana. E estando lá em Piranhas, não era possível ser feito esse tratamento. Então, à época, eu também recorri à remoção por motivo de saúde e eu e a criança e meu filho fomos aos CIAS e houve uma avaliação por uma junta médica. Essa junta médica vê, se for o caso, o servidor ou o seu dependente, ver realmente o tipo, o que está motivando, qual é a limitação que está tendo naquele momento, né? Além da junta médica, também existe a assistente social, que faz parte do quadro técnico, que também faz uma entrevista com o servidor e com o seu dependente, e após essa análise desse corpo, né, de servidores, é que é emitido um laudo em que se diz se é possível essa remoção, né, porque dependendo da natureza
da doença, da limitação, que se essa doença pode realmente ser tratada no local da lotação do servidor ou não, né? Então, existe todo esse detalhamento. Se você tem dúvidas sobre isso, é importante leiam a portaria. Se tiverem dúvida, entre em contato com a DGP, em qualquer desses tipos de remoção. Existem as CGPs nos campos, mas nós estamos aqui na DGP também, e estamos sempre à disposição. Então, são essas informações, nesse momento, que eu trago. Só para finalizar, a remoção por motivo de saúde, hoje, ela tem caráter definitivo. Lá atrás, na outra portaria que nós não temos, que já foi, inclusive, revogada, a remoção por motivo de saúde poderia ser temporária, mas hoje não. Uma vez que o servidor ele é removido por motivo de saúde de forma definitiva, e da mesma forma que a remoção de ofício, o servidor ele é removido e leva consigo o código. E não existe a reposição, certo? De vaga. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, de antemão, agradeço, né, a atenção de vocês e passo agora para a Adilane e para a Tamara para poderem falar do nosso Sirene. Obrigada, Lucinha. Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Adilane, né, para quem não me conhece. Eu sou a coordenadora da CCAP, a Coordenação de Contrato de Admissão Pessoal. A gente vai falar sobre a remoção em virtude do processo seletivo, que é realizada através do Sirene, certo? Então, a nossa apresentação, ela vai ser pautada em cima da portaria número 6 de 2022, certo? Que trata sobre a remoção, como o Lúcia bem falou, certo? Por que isso? Porque, assim, ao ler a portaria, ela contém toda a cronologia, certo? E as minúcias da realização do processo da remoção para o processo seletivo, ok? Então, lá a gente vai falar quando é que pode se iniciar o Sirene, quem pode e não pode participar do Sirene, como será feita essa participação e outras questões, né? Então, essa apresentação, eu chamei a minha colega Tamara, né, que ela trabalha diretamente com a remoção interna, certo? E eu vou ficar aqui, stand-by, caso necessite elucidar, assim, trazer mais um exemplo, né, da vida prática da CCAP, aí eu vou chegar junto, tá bem? Tamara, faça as ordens. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Tamara, a gente vai dar sequência aqui no nosso Sirene, né? A nossa remoção em virtude de processo seletivo. Então, para quem não conhece, a gente colocou aí o rostinho do nosso sistema, né? Do nosso Sirene, para que cada servidor, ele faça o seu login, entre no sistema, e requisitos básicos. Tem que ser servidor do IFAL para participar, tem que ter interesse em ser removido, certo? Porque isso aí vai ser uma manifestação individual do servidor e, obrigatoriamente, tem que estar inscrito, né? Tem que estar válida a sua inscrição lá no Sirene. Normalmente, para usar o Sirene, a gente entra normalmente com a nossa senha que a gente utiliza no CIPAC, certo? E eu já deixo aqui de antemão alguém que vai entrar, teve algum problema, não conseguiu entrar, já entra diretamente em contato conosco lá no nosso e-mail da CCAP, relatando o seu problema para que a gente possa resolver e você ter acesso normalmente, tá bom? Quando vocês entrarem lá nessa tela inicial do sistema, vocês vão ver que do lado de baixo, do lado direito, terão as duas cartilhas, e a gente se baseia, né? A primeira cartilha é a cartilha de cadastro de reserva, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, ela vai dizer o passo a passo de como a gente deve se inscrever no cadastro de reserva para participar, tá? Então, só vai ser permitido dar o aceite em uma vaga se você estiver inscrito no seu respectivo cadastro de reserva. Respectivo por quê? Porque existem cadastros para docente e cadastro para técnico. Então, hoje, o cadastro de docente utilizado é o número 42/2022 e o de técnico, o 43/2022.
2023, desculpa. Então, cada um, de acordo com o seu cargo, vai lá manifestar o interesse de participar do cadastro de reserva, certo? E o edital de vagas é outra coisa. O edital de vagas é o edital propriamente dito de quando a DGP lança uma vaga para que o servidor manifeste interesse ou não, certo? Então, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Então, tem os seguintes procedimentos: a inscrição, exclusivamente por meio do sistema, certo? A partir da publicação do edital de cadastro de reserva. Então, esse cadastro de reserva, como eu falei, já existe. Os servidores, eles podem se inscrever a qualquer tempo, certo? Ele só fica bloqueado quando existem remoções em andamento. A gente vai explicar um pouquinho também sobre isso. Mas, por exemplo, agora, não existe nenhum edital de remoção rodando, que a gente chama, né, os ciclos. Então, os dois editais, tanto de técnico quanto de docentes, podem se inscrever a qualquer tempo. Composição do cadastro de reserva a partir da classificação dos interessados, que atende aos requisitos da portaria. Então, o cadastro de reserva, ele já vai ficar lá na sequência, de acordo com os critérios, né? Quem está na frente, para você ter já essa noção. Publicação do resultado final a partir do edital de vagas. Então, o que é que acontece? A gente sempre vai, quando há a publicação de um edital de vagas, então, por exemplo, surgiu uma vaga de assistente em administração para o campus Marechal. Essa vaga vai ser disponibilizada e a gente vai avisar, vocês precisam se inscrever no cadastro de reserva, vai ter as datas lá, limite que vocês vão poder fazer isso, para que a partir dessa data, fixada no edital de vagas, todos tenham a possibilidade de se inscrever e participar, certo? Pode passar. Quem pode participar, né? Quem pode ser removido? Os servidores pertencentes ao quadro do IFAL, inclusive aqueles que estejam em estado probatório, que às vezes é um grande questionamento. Eu entrei agora, eu posso participar do CIREM? Pode, não há problema algum, certo? Como eu falei, esse cadastro de reserva, ele tem prazo indeterminado, pode o servidor se inscrever a qualquer tempo. Como eu falei, salvo existência de editais de vaga em andamento. O servidor, uma vez removido, deixará de compor o cadastro de reserva, podendo se inscrever novamente no referido cadastro, para pleitear nova remoção. Então, por exemplo, se eu estou hoje inscrito no edital de técnico número 42, e eu for contemplado no CIREM, né, eu consegui a remoção, automaticamente eu me desvinculo desse cadastro de reserva, até o momento em que a minha portaria de remoção for emitida. Então, a partir da emissão da portaria de remoção, se eu quiser pleitear uma outra remoção futura, eu posso ir novamente no cadastro de reserva e fazer uma nova inscrição, tá? Tamara, Pode falar. é só um adendo. É porque é o seguinte, práticas da CCAP, que acontece de o servidor participar de remoção, ser contemplado, e a gente não conseguir prover aquela remoção. Porque, assim, para existir uma remoção pelo CIREM, tem que haver a necessidade de provimento da vaga, ou através de concurso, ou para realização de um concurso, ou através de uma restituição. Então, pode acontecer, de nenhuma das três hipóteses a gente poder suprir com nenhuma delas, entendeu? E acontece também de o servidor ficar 1 ano, 2 anos, aguardando como se diz, esse provimento para poder ser efetivamente removido, né? Então, o que acontece? Acontece que, às vezes, quando a gente precisa rodar uma nova remoção, e é justamente o cargo ou a área daquele servidor que está preso, entre aspas, né, na cascata, acontece de o servidor dizer assim, eu quero participar da remoção, mas como é que vai participar da remoção se ainda não foi efetivamente removido? Então, e já está posto, essa situação já está posta na portaria, né?
A portaria está dizendo, o servidor só vai poder participar da remoção quando for efetivamente removido. Então, acontece. Então, a pessoa tem que, infelizmente, tem que aguardar chegar alguém alguém no seu campus para ela poder ser removida, certo? Pode continuar, Tamara. Perfeito. Pode passar. Então, a remoção de servidores inscritos no edital de cadastro de reserva dependerá da disponibilização de novas vagas, incluindo as decorrentes de vacância ou contrapartida de redistribuição. Então, para que a gente inicie uma remoção, para que haja um edital de remoção, é preciso ter uma vacância, uma vaga, né, como a Adilane falou, que seja provida. Lá mais na frente, a gente colocou, talvez seja mais fácil de visualizar, mas não existe no Sirem, às vezes é um questionamento, eu quero fazer para pessoas que estão aqui, só para elas se reorganizarem. Isso não é possível pelo Sirem. O Sirem tem que obrigatoriamente ter uma nomeação no final dessa, para que possa a cascata rodar e todas as vagas, todos os campos estarem providos, certo? Então, como a Lúcia falou, se existem servidores particulares interessados em algum tipo de remoção, pode fazer pelos métodos que já foram citados anteriormente, mas para o Sirem não, tá? O Sirem tem que haver um código de vaga, né? Como a gente fala. E aí, a distribuição dessas vagas considerará a quantidade de servidores e necessidade específica de cada campo. Tamara, essa vaga vai ficar onde? Então, isso vai ser definido de acordo com a necessidade institucional do IFAL, certo? Então, quando isso é definido, é que nós iremos poder disponibilizar essas vagas para o processo de remoção interna. O IFAL somente disponibilizará vagas para remoção nos campos em que não houver concurso em validade nas respectivas áreas. Isso aqui é bom explicar, porque às vezes causa confusão, né? Nós temos hoje poucos editais de concurso por camp. Antigamente era mais comum, né? Então, o que é que acontece? Digamos que, como eu falei anteriormente, existe uma necessidade de assistente de administração em Marechal. Se existir em validade um edital com candidatos aprovados diretamente para o campus Marechal, então nós temos que obrigatoriamente nomear essas pessoas, a gente não pode disponibilizar em remoção interna, tá? Então, a remoção interna vai ser exatamente para aqueles campos que não tiver edital em validade. Como eu falei, hoje é mais comum a prática, porque os nossos editais estão saindo de forma IFAL como um todo. Então, obrigatoriamente, a cada necessidade de provimento, a gente precisa abrir o sistema de remoção, tá? Pode passar. Ô, Tamara, rapidinho. Volta lá, Dalva. Quando o IFAL possui edital de concurso público por campus, né? Acontece também, porque a gente é questionado, tanto por servidor quanto por candidato aprovado no concurso. Que, por exemplo, na exemplo que Tamara deu, o edital, né, candidato no cadastro de reserva para Marechal. Aí, no meio da cascata, surgiu Marechal. Aí a gente recebe ligações de candidatos. Surgiu Marechal, então eu vou ser chamado. Não, não é assim. A gente só chama o candidato a partir do momento que o Sirem ele dá aquele seguinte resultado. Vaga para concurso, para nomeação, aprovação de concurso, nova abertura de concurso ou redistribuição, entendeu? Enquanto o Sirem não disser que a vaga é para concurso, a gente não pode chamar ninguém, entendeu? Mesmo que caia no meio do ciclo isso mesmo, daquele campus que foi do edital do concurso, certo? Eu estou dizendo isso porque acontece do candidato ficar ligando para a gente e dizendo, saiu no Sirem no ciclo 2 para meu campo. Não, peraí, vamos aguardar se tem servidor do IFAL ainda com interesse para aquele campo. Se o servidor do IFAL disser que ninguém tem interesse, aí sim a gente chama o candidato do concurso. Pode seguir, Tamara.
Então, a gente só pode se inscrever uma única vez, né, uma inscrição, e no ato da inscrição, o servidor estará automaticamente concorrendo para todos os campos, tá? Será exigido como requisito mínimo ser ocupante do mesmo cargo para o qual postula a remoção, né? Então, como a Lúcia falou, cada cargo vai concorrer com cada cargo, né? Isso é bem tranquilo. Em se tratando de ocupante de cargo de professor, o candidato deve possuir a qualificação exigida para a vaga da área de atuação que lhe será disponibilizada. Para fins do parágrafo anterior, somente será admitida a mesma área de atuação do candidato no ato de ingresso do IFAL, inclusive nos casos de redistribuição e aproveitamento de concurso de outra instituição. Então, às vezes, causa um pouco de confusão também aqui com relação aos docentes, porque são todos docentes, né? Mas, para ter a dúvida, a diferença que vai concorrer é da área exigida, da exigência no ato de ingresso no IFAL. Então, normalmente, onde se vai verificar isso? Na portaria de nomeação. Né? Na portaria de nomeação tem lá dizendo qual o seu cargo, qual a sua área específica. Então, é nessa área que você vai concorrer à remoção, certo? Dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, só para entender, digamos que o professor entrou como professor de português, mas no meio do caminho ele fez uma nova graduação para matemática. E aí agora ele vai poder concorrer também para matemática? Não. Ele continua concorrendo apenas na área de ingresso no IFAL, que no caso seria a área de português, tá? Só para exemplificar. Tamara, só para piorar o exemplo. Por exemplo, eu digo isso porque a gente recebe candidato não, né? Servidores de redistribuição, e isso acontece. Há outros órgãos que o servidor ele entra na instituição, como, por exemplo, professor de língua portuguesa e inglesa. Então, quando ele é aprovado, existe na portaria dele que ele é habilitado para ensinar naquele órgão português e inglês. Só que no IFAL a gente ou é português ou é inglês. Então, quando esse servidor ele é distribuído para o IFAL vai ter que dizer em qual dessas duas áreas ele vai ficar efetivamente no IFAL. Ou vai ser para português, ou vai ser para inglês, certo? E por que isso? Porque senão, por exemplo, ele entrou com necessidade de português, aí quando surgir uma vaga para inglês, ele vai para o inglês. Aí o campus, que é português, vai ficar sem português e fica aquela bagunça. Então, quando ele entra no IFAL, ele já tem que ser naquela área de ingresso dele. E se for de fora, quem é distribuído, aquela área vai ser reenquadrada. O IFAL vai dizer em qual área ele vai ficar efetivamente. Pode seguir, Tamara. Pode passar, Dava, por favor. Então, havendo mais de um servidor ocupante do mesmo cargo, que atenda aos requisitos, como é que vai fazer essa questão do desempate, né? Primeiro, a data de exercício mais antiga, como servidor do IFAL, no cargo em que concorre, e segundo, a maioridade. Já adianta aqui um exemplo, como a Dani falou de redistribuição, o critério de desempate é a data de exercício no IFAL. Então, às vezes, a gente recebe servidor redistribuído, digamos, ele entrou em outro instituto em 2020 e veio para o IFAL em 2024. Então, a data de exercício que ele vai concorrer no Sirem é 2024, porque é quando ele entra no IFAL, certo? E às vezes tem servidor que vem de fora e quer dizer que é mais antigo porque já estava em outro órgão. Então, para o Sirem, não. Todos concorrem com a data de exercício no IFAL. E o segundo critério, maioridade. Quando surgirem vagas para convocação de servidores inscritos em cadastro de reserva, a DGP expedirá edital de vagas publicizado, estabelecendo os critérios para preenchimento das vagas. Então, como eu falei, né? Então, o edital de vagas é, de fato, quais as vagas que serão disponibilizadas ao servidor. Eu tenho uma vaga de assistente de administração que precisa ser provida em Marechal, então vai estar lá. Eu tenho uma vaga de técnico em contabilidade em Palmeira, vai para lá. Eu tenho uma vaga de, enfim, todas as vagas que forem
de fato necessárias para provimento serão disponibilizadas no edital de vagas para que os servidores do IFAL vejam se querem ou não preencher aquela vaga naquele campus, né? E todos os servidores inscritos para aquele cargo serão convocados para manifestar interesse e será observada os critérios decorrentes da aplicação, que a gente já falou no artigo 16. Pode passar. Então, aí é só para a gente entender, por exemplo, no cargo de assistente em administração, essa já foi um recorte, esse já foi um recorte que a gente pegou antigo, e aí ele já mostra exatamente que a ordem já aparece lá de acordo com os critérios, né? Então, o primeiro critério, data de exercício, e esses últimos 3 aqui é a mesma data de exercício. Então, automaticamente o sistema já vai pular para o segundo critério, que é a data de nascimento, e reorganizar todo mundo já na ordem de preferência, tá? Pode passar. O servidor inscrito terá o prazo de 2 dias úteis para confirmar, por meio do SIREM, o seu interesse. Então, quando a gente publicar o edital, a gente vai dizer lá, o ciclo 1, ele vai rodar, por exemplo, hoje, no dia 28. Então, você vai ter até o dia 27, né, até um dia antes, para se inscrever no SIREM, e no dia 28 vai estar lá a vaga, vai aparecer para você lá a vaga, vai ficar válido por 2 dias no sistema. Então, ficaria 28 e 29 para você ir lá no sistema e manifestar se você tem interesse ou não. Lembrando que a ausência de manifestação, ela vai ser interpretada como recusa, certo? Então, por exemplo, essa vaga de assistente em administração Marechal, apareceu lá, primeiro ciclo. Eu entro lá e eu vou verificar. Tenho interesse de ir para Marechal? Sim ou não? Se sim, eu manifesto. Posso manifestar também o não. Se eu não manifesto nada, o sistema vai entender que eu não tenho interesse, certo? Caso o candidato aceite a vaga e tenha remoção deferida, será automaticamente excluído do cadastro de reserva. Então, se eu manifestei que eu tenho interesse de ir para Marechal, e eu era a primeira colocada, né? E teve lá a minha inscrição deferida, então já vou ficar, como a Adilane falou, presa lá na cascata. Já vai ficar o meu nome vinculado a Marechal. E aí eu saio desse cadastro de reserva e eu só posso voltar para o cadastro de reserva em outro momento futuro, quando a minha remoção, para o exemplo, né, para Marechal Deodoro, ela foi efetivada, tá? O aceite, desistência ou ausência de manifestação na vaga não pode ser objeto de reconsideração ou declínio, devendo o candidato ser removido, observadas as regras e prazos. Pessoal, muito cuidado nessa parte. Às vezes, as pessoas, no auge da emoção, acabam manifestando algum interesse e depois veem que não é bem aquilo e desistem da vaga. Isso não é possível se você for deferido. Então, deixa eu melhorar a explicação. Digamos que eu vi lá, eu sou a primeira da fila, e eu vi lá a vaga de assistente de administração para Marechal. Se eu manifesto sim, e eu sai o resultado lá, o deferimento, sai o meu nome, tudo certinho, eu não tenho mais a opção de dizer que eu não quero, eu pensei melhor, e agora eu acho que não é legal ir para Marechal. Infelizmente, não há essa possibilidade, certo? Porque aí, nesse caso, o sistema já está disponibilizando o seu campus no novo ciclo, e aí a cascata segue e não tem mais a possibilidade de voltar atrás ou coisa parecida. Da mesma forma, a ausência de manifestação ou a recusa. Eu coloquei lá que não quero, ou eu não coloquei nada e o sistema entendeu que eu não quero. Acabou o ciclo, os 2 dias, e depois eu decido que era melhor para mim eu ter ido lá. Também não vai ter mais essa opção de voltar atrás, certo? A manifestação é dentro desses 2 dias, e após o deferimento do resultado daquele ciclo, não tem mais a possibilidade de mudar de opção,
Pode Tamara, mudar. só para fazer uma colocação. Volta lá, Dalva. Isso. Por incrível que pareça, esse parágrafo quinto acontece, geralmente nas remoções em que a gente abre os ciclos, certo? Sempre a gente encerra o ciclo, imediatamente a gente já recebe um e-mail, um telefonema de servidor dizendo que eu manifestei, não era aquilo que eu queria, eu deixei de manifestar. Bom, a gente da CCAP, a gente não pode fazer nada, infelizmente. Aí não é que a gente, nós da CCAP, não, esse povo é ruim, não é nada disso. A gente simplesmente vai responder com o que está na portaria. Infelizmente, a portaria número 6 de 2022, em seu artigo, né, tal, inciso, parágrafo 5º, diz isso. Pronto, acabou, não tem o que fazer. E o servidor tem que ter responsabilidade quando se tratar de Sirene, porque é da vida dele que ele está falando, né? Tem que saber o que é o Sirene, tem que saber das regras do Sirene, e principalmente no momento em que ele se manifesta, né? Se manifesta como é que se diz? No sistema, ao dizer o seu sim, ao dar o seu sim, certo? Porque, infelizmente, ao dar o seu sim, ele não pode voltar atrás. Pode Isso, seguir. só para reforçar também isso de não poder voltar atrás, o sistema ele é contínuo para todos os cargos. Então, se fosse permitido, por exemplo, que um servidor desistisse, teria que haver o cancelamento de todo o edital, e aí iria prejudicar todas as pessoas que já estavam deferidos em outros cargos, em outros ciclos. Então, é algo um pouco mais complexo, não é que a gente que decide não fazer isso, né? Mas vamos para frente. O cargo vago será destinado ao campo de lotação do servidor contemplado no último ciclo de remoção e deverá ser provido com candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público. Se não houver concurso público, quais são as outras opções? Redistribuição, aproveitamento de candidatos de outros concursos possíveis, ou que o IFAL realize um concurso público, tá? Então, pode passar, Dalva, aqui para explicar melhor essa parte. Para que a gente entenda, esse aqui vai ser o resultado final de um ciclo de remoção. Ou seja, é quando ninguém mais do IFAL teve interesse no provimento daquele campus, de ir para aquele campus. Então, por exemplo, aqui no exemplo de docente, língua inglesa, a vaga em determinado ciclo já estava aqui, ó, no ciclo 4, foi destinado para Santana do Ipanema e ninguém teve interesse de ir. Então, vai aparecer aqui, ó, vaga destinada a aproveitamento de concurso público. Beleza, acabou o ciclo. Quando acaba o ciclo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar o provimento de um novo servidor lá no campus Santana do Ipanema, e a partir daí vai startar as remoções das cascatas anteriores, tá? Um pouco mais para frente vai ficar mais fácil de entender, a gente vai colocar lá uma cascata. Mas só para quem entenda... Tamara, pode falar. só para reforçar em relação ao último slide. Volta lá, por favor, Dalva, no último slide. Esse mesmo. O que a Tamara acabou de dizer? Diz o seguinte, que se não houver edital de concurso público em validade, certo? Não tiver mais, a vaga poderá ser para distribuição, aproveitamento ou novo concurso público. Como se diz? Essas possibilidades, elas não estão rígidas, tem que ser remoção, tem que ser aproveitamento, tem que ter concurso. Não, isso vai depender da necessidade do IFAL. Se o IFAL quiser que seja remoção, vai ser remoção. Remoção não, restituição. Se quiser aproveitamento, no caso do aproveitamento, nós do IFAL só podemos fazer se for com a UFAL, certo? No caso dos técnicos, nos casos do docente não tem que fazer. Ou vai ser restituição ou vai ser no concurso público, certo? E assim, não é necessariamente nessa ordem. Pode ser, como é que se diz, a critério da administração, né? No caso do IFAL. Pode voltar, pode seguir, Tamara. Pronto, é exatamente isso. Nesse campus aí, o último, Campus Santana,
a gente vai analisar, existe edital, invalidade no IFAL, que a gente possa fazer uma nomeação de um docente de inglês em Santana? Se sim, faremos a nomeação. Se não houver edital invalidade, a gente vai tentar fazer o provimento por aqueles três modos citados anteriormente, tá? Então, por isso que quando a Adilane fala assim, falou no início que às vezes tem pessoas que demoram um pouco para sair a portaria de remoção, é porque às vezes a gente não consegue de forma rápida um provimento, principalmente se a gente não tiver edital invalidade. Ah, Tamara, mas então por que rodou o Sirem se não tem concurso invalidade? Porque, por exemplo, para a gente tentar uma redistribuição, é necessário saber o campus que aquele servidor será alocado. Então, é necessário rodar o Sirem. E já aconteceu de nós estarmos dentro de um processo de redistribuição já bem encaminhado para o provimento e dar errado, e o servidor desistir, e várias outras coisas. Então, existem vários fatores que fazem com que o provimento demore um pouco mais, e isso demore também um pouco mais a remoção do servidor, certo? Mas só para que vocês entendam o funcionamento na prática. Pode passar. Então, aí foi um exemplo de cascata, que talvez fique mais fácil o entendimento. Nesse exemplo aqui, digamos que seja assistente em administração, foi disponibilizado em Maceió. Ou seja, houve uma vacância, um código novo, enfim, um código de vaga disponível, e a necessidade institucional definiu que deveria ser provido em Maceió. Então, nós abriríamos o Sirem, destinando aquela vaga para Maceió. Foi para o primeiro ciclo, quem foi contemplado foi o José, que era do campus Marechal, e agora ele vai de Marechal para Maceió. Foi para o segundo ciclo, a Rosa de Santana para Marechal. No terceiro ciclo, Júnior, Piranhas, que foi de Piranhas para Santana. O campus Piranhas não teve nenhum interessado no ciclo 4. Então, se não houve mais interessados na remoção, nós iremos realizar o provimento em Piranhas para poder liberar o Júnior, para que o Júnior vá para Santana, para que a Rosa vá para Marechal e para que o José finalmente chegue ao campus Maceió. Então, veja que é uma cascata, onde todos vão depender um do outro para que nenhum campus fique descoberto, né? Principalmente com relação aos docentes, né? Porque aí isso impacta diretamente nos alunos que ficaram sem aula. E lá, no ciclo 4, seria no último campus, onde seria realizado o provimento, certo? Com o novo servidor. Tamara? Oi, pode Tamara, deixa eu contribuir, né? Porque, assim, nós precisamos lembrar, meus amigos, colegas e amigos que aqui estão, que todos nós somos servidores, né? Servidores do IFAL, e a gente precisa pensar nos nossos interesses, sim, mas nós precisamos pensar nos interesses do coletivo. A Tamara trazendo essa questão da cascata do Sirene faz remeter a alguns casos que nós vivenciamos aqui no IFAL. O que acontece? Eu percebo que, inclusive, tem até servidor que está afastado aqui para pós-graduação. O servidor afastado para pós-graduação, quando é emitida a portaria, a gente envia o processo para a CCAP para que exista o bloqueio desse servidor no Sirene. O bloqueio no Sirem não é à toa. Por quê? A partir do momento que o servidor ele está afastado, vamos lá, ele está afastado para o doutorado, ele pode ter até 48 meses de afastamento. Né? Então, a partir do momento que ele está afastado, se ele participa do Sirem, o que vai acontecer com a cascata? Vai ficar bloqueada. E isso causa um dano muito grande. Então, o servidor que tiver a pretensão, aí eu peço, e é importante como vai ficar gravado, e a gente tem que ter muita consciência, o servidor que tiver interesse de participar de edital de afastamento, não se inscreva no Sirem, gente. Não se inscreva. Se está aberto o Sirem, não se inscreva. Porque a partir do momento que você está lá selecionado, se você se afasta, a vaga vai ficar, a cascata vai ficar bloqueada.
Aí, digamos, vamos lá, está aqui no exemplo. Se eu me inscrevo aqui, o Júnior, se ele se inscreve, está aqui no ciclo 3. Se ele se inscreve no Cirem e ele participa do edital de afastamento, e ele sai à portaria de afastamento, quando o ciclo for rodar, quando chegar no ciclo, é que vai acontecer, Tamara? Vai ficar bloqueado. Entende? Então, a gente precisa muito ter consciência, a gente tem que pensar no nosso interesse, sim, particular, mas a gente tem que lembrar que nós vivemos numa coletividade. Que a minha ação vai gerar uma reação, vai impactar na vida do colega. Não só do colega, como da instituição como um todo. Da instituição como um todo, com certeza. Perfeito, Adilane. Porque a partir do momento, vamos pensar aqui no docente, o docente que bloqueia o Cirem e, consequentemente, o outro não chega no outro campus. É muito complicado. Então, a gente precisa ter muita consciência, né, das nossas ações, para que isso não venha gerar uma reação, né, para o coletivo. Outra coisa que eu lembrei se o servidor tem pretensão de pedir restituição, de ser restituído, por favor, não participe do Cirem, porque vai incorrer na mesma situação que a Lúcia trouxe, entendeu? Porque se você, que é servidor que participou do Cirem, se afastou, vai travar a remoção, imagine você, servidor, que participou do Cirem e pretende não, já teve a sua redistribuição efetivada. Como é que a gente vai dar conta dessa situação, entendeu? Vai ser um Cirem dentro do outro, isso é horrível de se trabalhar, né? Sem dizer que a demora de chegar um servidor para dar continuidade à cascata. Então, o que a gente orienta? Servidor que tem interesse em ser restituído, não participar do Cirem, certo? Perfeito. Então, só para exemplificar, já que a gente está aqui com a cascata, isso que as meninas falaram, é exatamente isso. Por exemplo, se a Rosa, que está em Santana, ela estivesse afastada, seja por qual motivo, digamos que, sei lá, um período de 1 ano, ela está afastada. A gente nomearia uma pessoa em Piranhas, Piranha seria provido. O Júnior seria removido para Santana. Quando ele chegasse em Santana, iria prover Santana, mas a Rosa seria removida, porque a portaria dela seria emitida, mas ela teria 1 ano para chegar no campus Marechal. Ela só iria se apresentar no campus quando terminasse o afastamento dela, então o José estaria, é isso que a gente chama de bloqueado, né? Estaria trancado aqui em Marechal por 1 ano, ou 2, ou 3, dependendo do tipo de afastamento. E não seria tão ruim para Marechal, porque o José estaria lá. Mas para o primeiro campus, que é o que tem a necessidade, porque aí nesse ciclo aqui, campus Maceió, que é o primeiro, ele só vai ser provido por último. Então, se a pessoa também tivesse travado aqui, prejudicaria principalmente o primeiro campus, que é onde existe a maior necessidade institucional. Tá? Então, pode passar. Ô, Tamara, tem uma pergunta aqui no chat. Não participar, a pessoa pergunta, não participar do Cirem e se inscrever em edital. Isso, não se inscrever em edital, mas todo servidor que tem interesse em remoção deve se cadastrar. Se não há interesse do servidor, não há obrigatoriedade nenhuma, tá? Aí é critério do servidor. Mas, se o servidor tem algum interesse de participar de remoção, aí ele tem que se inscrever sim. E é importante que ele se inscreva, mesmo que não apareça no início o campus que ele tem interesse. Por quê? Porque o campus, digamos, ele tem interesse no campus Santana, mas foi disponibilizado como esse modelo, primeiro campus Maceió. Ele não tem interesse, mas ele tem a garantia de que está participando. Então, lá no ciclo 2, apareceu Santana. Então, ele vai ter o direito de se inscrever e ter a sua inscrição deferida, entende? Mas se ele não está participando do cadastro de reserva e existir um ciclo, seja ele qual for, no futuro, ele não vai ter mais o direito de se manifestar naquela remoção. Acho que deu para tirar. Não tem direito, não vai poder, né? Porque o sistema bloqueia, né?
Exato, só numa remoção futura, mas para aquele campus, aquela vaga daquele momento, não tem como, só quem está inscrito no cadastro de reserva, tá? E aí, a movimentação vai depender de quê? Exatamente isso que a gente estava falando. Para eu ser movimentado, o que é que eu preciso? Preciso que alguém entre em exercício para me substituir, né? E a partir disso, o meu diretor, ele vai, se eu não tiver pendências no campus, é importante que a gente se preocupe com isso. Se eu estou com eu estou aprovada lá no ciclo de remoção, eu já tenho que começar a cuidar para sanar todas as pendências que eu tenho, né, me organizar. Por quê? Porque para o diretor me liberar, e para isso existe, né, uma informação oficial que chega para a CCAP, tem que estar lá dizendo, olha, a Adilane foi contemplada, ela está liberada a partir da data de hoje, ou de amanhã, não sei, a depender do campus, e ela não tem pendências com o campus. Ele vai ter que informar isso, porque já aconteceu de servidor ter várias pendências, principalmente acadêmicas, várias coisas complexas junto ao campus, e ele não conseguir liberar o servidor, né, no tempo correto, que está na portaria, porque o campus ia ter um prejuízo muito grande. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e já ir adiantando, para que possa ser expedida a portaria. Pode passar. Ô, Tamara, só um pouquinho. Lembrando que o servidor, ele só vai ser efetivamente removido com a expedição da portaria. Mesmo de liberação não dá direito, né, ao servidor de ir ao campus começar os seus trabalhos. Por quê? Porque ele ainda está vinculado ao campo de origem, né? Porque o que acontece? Acontece muito, viu? Acontece muito. A gente recebe o membro de liberação na sexta-feira, né? Sexta-feira, às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Na segunda-feira, está lá o servidor ligando para a CCAP dizendo cadê? Não sei o quê, aquelas conversas todas, né? Como? Aí vai dizer, como você já chegou aí no campus? Se não foi ainda, a gente não emitiu sua portaria, né? Que quem pode efetivamente remover o servidor é o reitor, não é o diretor do campus. Memorando não é documento hábil, né, para remover servidor, tem que ser uma portaria. Então, aguarde. Quando a gente emitir a portaria, a gente vai entrar em contato com o servidor e vai dar toda a orientação possível, certo? Pronto, Tamara, pode seguir. Isso, perfeito. Então, a gente entra em contato com o servidor, a gente informa qual é a portaria, inclusive o prazo máximo que o servidor tem que se apresentar no novo campus, informa tudo isso após a emissão da portaria, certo? Após o exercício do novo servidor, mesmo que esteja afastado ou de licença, a direção deverá, no prazo de 5 dias úteis, encaminhar o memorando para a CCAP, informando a liberação do servidor, período esse que vai ser utilizado para transmitir as atribuições e sanar pendências. Então, por exemplo, se chegou no meu campo um servidor que vai me substituir, então, perfeito. O campus, ele tem o prazo de 5 dias úteis para me liberar. Por quê? Porque nesse prazo é o prazo que eu teria para passar os meus trabalhos, né, para explicar para quem está chegando como agir ali, como é o trabalho, dar essa direção, e também um tempo hábil para sanar pendências que faltem, para que aí o campus possa informar a minha liberação, certo? Lembrando que, quando há a emissão, né, da portaria, quando há a liberação, o servidor tem 10 dias corridos para se apresentar no novo campus, se houver mudança de município. A Lúcia citou no início os municípios, os campi que não funcionam, estão dentro da mesma região metropolitana, né? Então, não vai funcionar esses 10 dias, como, por exemplo, sair do campus Maceió para ir para o campus Benedito Bentes. Então, não tem os 10 dias, a apresentação ela é imediata, tá? Mas os demais têm. E essa informação, ela vai estar também lá no memorando que a gente envia, já contando esses 10 dias, dizendo o prazo máximo que tem para se apresentar. Caso o servidor esteja afastado, digamos que houve algum tipo de afastamento, eu vou dar um exemplo.
A gente abriu o Siren hoje e quando saiu, o servidor estava de férias, quando saiu a portaria dele. Quando saiu o servidor estava de uma licença saúde, não sei, são vários tipos, né, de coisas que podem acontecer, e o servidor não está ali naquele momento. Então, não vai ter problema. O campus, ele vai poder liberar aquele servidor, a gente vai fazer normalmente a emissão da portaria, e o prazo dos 10 dias vai contar após o término daquele afastamento ou daquela licença específica. E aí, assim que terminar, ele vai e se apresenta no novo campus, certo? Pode passar. O servidor removido só poderá entrar em exercício no novo campus com a apresentação da portaria, a Adilane, a gente acabou de falar isso, e o memorando. O servidor encontra-se sujeito ao cumprimento da carga horária correspondente ao cargo que ocupa, observadas as necessidades e os turnos de funcionamento do campus de destino. Isso é muito importante, porque, às vezes, o servidor já tem uma organização no campus. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho a partir do meio-dia, eu trabalho à tarde e à noite. Eu já me organizo dessa forma. E o outro campus diz, não, eu preciso que você trabalhe de manhã, a partir de manhã, né, do horário da manhã. E aí, às vezes, o servidor não quer, porque já está adaptado àquele horário. Isso não é possível, tá? Quando a gente vai ser removido para um novo campus, a gente vai cumprir os horários, os turnos necessários àquele novo campus, tá certo? Óbvio, nunca vai poder passar a carga horária específica do cargo, né? Mas o turno, a forma como ele vai se organizar, o horário lá no campus vai ser definido pelo campus. Então, é muito importante que a gente saiba disso antes de dar o aceite, né? Para o campus. Se vai participar de PGD, se não vai participar de PGD, se o campus é flexibilizado, se não é flexibilizado. Então, a carga horária do servidor não é direito adquirido. Só porque eu estou em PGD na reitoria, eu vou para outro campus, e o campus não tem lá PGD, por exemplo, não quer, é isso porque eu era do PGD, eu tenho que ficar no PGD lá? Não, eu tenho que me adequar, como é que se diz, ao funcionamento do campus. A inscrição em edital de cadastro de reserva não assegura o direito à remoção, ficando o ato condicionado ao surgimento da vaga, bem como as exigências constantes no artigo 19. Perfeito. Então, vejam só, o fato de vocês se inscreverem no cadastro de reserva não é garantia de que você já está removido. A garantia é que que você vai ter o direito de participar do sistema, certo? Quando é que você recebe o direito adquirido à remoção? Quando sai o resultado do ciclo, né, que é o deferimento ali daquele ciclo, e está lá o seu nome. Então, ali sim, né, você já tem a certeza de que você conseguiu aquela remoção. Mas apenas estar no edital de cadastro de reserva não é garantia de remoção, tá? Samara, acontece muito também de o servidor ele se inscrever no edital, no cadastro de reserva, né, no Siren, e já liga para a gente perguntar, cadê o campus que eu quero ir? Não está aparecendo, não sei o quê. Eu digo, não, é só quando a gente publicar o edital de vagas. Você participou do edital de cadastro de reserva. É uma coisa, o pessoal confunde bastante. Isso, perfeito. Já estamos chegando próximo ao final, tá? O servidor removido, só... A gente já viu aquele? Deixa eu só... já sim, pode passar, realmente, obrigada. O servidor deverá continuar no desempenho das suas funções até a liberação por parte do diretor do campus e a expedição da portaria de remoção. Isso aqui é muito importante, por quê? O que é que acontece muito? A gente, nessa ansiedade da remoção, o que é que acontece? Saiu hoje o resultado do ciclo 2 e a Adilane foi deferida, saiu lá, a Adilane conseguiu a remoção. No outro dia, ela já quer se apresentar no novo campus. Não é assim que funciona, certo? A gente já viu lá como funciona a cascata, e
só vai poder sair do seu campus quando chegar alguém para te substituir, tá certo? Após a expedição da portaria de remoção, os servidores ocupantes, se você ocupar alguma função, algum cargo, né? E aí isso vai ser retirado, vai precisar ser destituído da função para você poder ser removido. Ô, Tamara, deixa eu fazer só né? Esse artigo 24, que geralmente quando a gente encerra a remoção, né? Encerra o ciclo, né? Dá por encerrada a remoção, muitos servidores, como a Tamara diz, liga para lá perguntando quando é que vai ser removido, tal, pedindo previsão. A gente não tem como dar previsão, porque são coisas que não dependem da gente, entendeu? Porque o servidor falou, não, porque eu vou ter que entregar o aluguel da casa, eu vou ter que não sei o quê. Minha gente, a participar da remoção ser contemplado, isso aí já é a primeira parte, né? A segunda parte vai depender do provimento daquela vaga que deu ensejo aquela remoção. Então, pode ser que seja rápido, se a gente tiver um concurso de validade, isso que é o ideal. Agora, se não tiver concurso de validade, ou se eu tiver uma remoção, ou vai abrir um novo concurso, aí pode ser que demore, né? Aí, assim, quando a pessoa participar de uma remoção, tem que colocar na cabeça. Pode ser que eu saia logo, esse logo não é daqueles dias nem amanhã, né? Pode ser que dure uns meses aí, ou pode ser que demore. Teve remoção que demorou 2 anos, certo? Tem que tomar maior cuidado. Não sair vendendo logo as coisas, entregando o aluguel. Tomar cuidado, não ter cautela. Qualquer dúvida que tiver, liga com a gente conversa, a gente dá uma acalmada nos ânimos do servidor, tá? Só para esclarecer que não se considera remoção a movimentação de servidores com o objetivo de assumir cargo de direção, como, por exemplo, requisição, cessão, colaboração técnica, exercício provisório e lotação por tempo determinado. Isso não é considerado remoção, certo? E, para finalizar, os servidores movimentados em decorrência das hipóteses previstas no caput retornarão aos seus campos. Tá. Digamos que a pessoa está em cessão e não considera a remoção exatamente por isso, porque quando terminar a sessão, ela vai voltar para o seu campus de origem naturalmente, não vai haver mudança de campus, certo? Eu acho que é isso. É isso, pessoal. Muito obrigada. E agora a gente abre para as dúvidas, não é isso? A gente poderia Isso, começar Tamara. com as dúvidas com a da Renata Coimbra. Não, vamos falar com a Deise. A Deise não foi a primeira a levantar a mão no início? Tá. A Deise lá da CGP de Satuba. Deise, está aqui na sala. Será que ela saiu? Pronto, então vamos ver aqui, vamos começar pelo chat, né, as perguntas. Vamos ver se a Deise voltar ou se... Lúcia, Oi, a primeira pergunta, posso falar? pode. A remoção por motivo de saúde pode acontecer entre o campus Maceió e reitoria. Nesse caso, precisa descadastrar do Sirem também? A Elizabeth, né, que perguntou. A gente tem que observar uma coisa, gente. A reitoria e o campus Maceió se encontram na mesma cidade. E lá na portaria, por isso que é importante vocês verem também, a gente não tem como trazer todas as informações, é importante ver que, como a própria remoção já diz, remoção por motivo de saúde. Então, a localidade da lotação do servidor está impactando na saúde. Existe um tratamento, digamos, um tratamento específico que, onde ele está lotado, não pode ser realizado. Que, no caso, nesse exemplo que a Elizabeth traz, nessa dúvida, a reitoria e o campus Maceió se encontram na mesma cidade. Então, eu entendo que, assim, nesse caso não cabe, né? Mas tem que se observar cada caso, como eu sempre digo, cada caso é um caso. Tem que se observar se essa remoção por motivo de saúde é do servidor, é do dependente. Então, assim, nós vamos ter, inclusive, um DGP mais perto de você falando
Sobre a questão de licença saúde, vem o pessoal do CIAS também, a equipe técnica, e vocês podem participar e tirar até mais dúvidas. Mas, nesse caso específico, a gente tem que levar em consideração que o Campus Maceió, Benedito Bentes, Reitoria, todos se encontram na mesma cidade. Então, eu entendo que essa remoção por motivo de saúde é a localidade da lotação do servidor que está impactando. Então, nesse caso, eu entendo que não cabe. E essa questão aqui, se ele precisa descadastrar a remoção por motivo de saúde, não existe um bloqueio no Sirene, né, Adilane? Não existe no bloqueio. Não existe. Não existe. É só não participar, caso não queira, da remoção. Isso. Próxima pergunta da Alva. Estou com uma CH muito baixa, ajudando em exercício em outro campus além do meu. Quero saber se o compartilhamento engloba tudo, a exemplo de aulas, plantão pedagógicos, reuniões e suportes ao estudante. Perguntando por que a carência ao estudante não é somente sala de aula. E, nesse caso, quero saber como proceder, porque terei duas direções de ensino. Isso aqui é exercício compartilhado, e eu entendo que isso aqui é para a estruturação do PIC. Então, essas informações, eu penso, Renata, que você deve tirar, essas informações podem ser fornecidas pela própria PROEM. Porque se o servidor está em exercício compartilhado, eu entendo que no PIT deve constar todas essas atividades. Mas é importante que você entre em contato com a Pró-Reitoria de Ensino e eles podem te fornecer com maior propriedade essa informação. Eu vi também aqui, Dalva, na verdade, foi um comentário, né? A respeito dessa questão da remoção. Acho que é por conta da remoção por reciprocidade. Foi comentado aqui que o servidor é utilizado em outras matérias e vem dificultando o Sirene, né? Mas tem acontecido remoção. Lúcia? Não, mas tem acontecido remoção para uma área e, na prática, o campus usa o docente para outra. E isso prende o Sirene de rodar. Então, assim, o que é que eu entendo? Quando é feita porque ela fala sobre o Sirene, né? A remoção, essa questão da distribuição dos componentes curriculares, a gente não tem obviamente, esse controle, né? Então, assim, não tem como. Só faz a operacionalização da remoção. Isso, a gente só operacionaliza. É importante a gente trazer esse ponto. Eu sei que foi um comentário, né, que a colega colocou aqui, mas a gente não tem esse controle. O professor é da área de matemática. O professor é da área de língua portuguesa. É só a área em que o servidor se inscreve e a gente operacionaliza. Tem mais alguma dúvida, Dalva? No chat, porque aí, se quem tiver dúvidas, também pode, né, se manifestar. A Suzane, ela pergunta, a remoção por motivo de saúde, então, para remoção por motivo de saúde, estar cadastrado no Sirene não é impeditivo? Não. Mas para os casos de reciprocidade, é preciso solicitar a exclusão do cadastro de reserva vigente? Na verdade, é um bloqueio, não é, Adilane, que é feito na remoção por reciprocidade, não é exclusão, é um bloqueio. Não exclui. A exclusão do Sirene só é feita quando o candidato ao servidor, né, ele é efetivamente contemplado no Sirene, aí ele é excluído. Agora, se ele pretende pleitear futuramente uma permuta, ele estando cadastrado no Sirene, a gente vai fazer o bloqueio. Por quê? Porque pode ser que no meio desse processo de permuta, abra o Sirene e para o campus que ele queira ir. Então, ou ele participa do MSD da permuta, ou ele participa do Sirene. Dos dois não pode participar, entendeu? É por isso que fica bloqueado. Caso ele queira participar do Sirene, é só desistir do processo de permuta. Sim. Tem um professor, eu acho que é o professor Enoque, que ele já levantando a mão, né? E ele perguntando se pode perguntar por áudio. Pode perguntar por áudio, sim. Qualquer dúvida, pode falar. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Parabéns, meninas, pela apresentação. Como a Suzane colocou aqui, foi bastante esclarecedora. Eu só queria tirar uma dúvida, talvez a Adilane lembre, né?
por conta do e-mail que eu enviei há alguns dias para a coordenadoria do pessoal, mas eu queria aproveitar que a gente tem várias pessoas que entendem do assunto e talvez possam contribuir, né, sanar essa dúvida. Eu sou professor de edificações aqui do Campus Palmeira desde 2014, que foi a última remoção que houve para essa área. Desde então, com o surgimento, né, dos cursos de engenharia civil, tanto aqui em Palmeira como em Maceió, deixou de haver concurso para a área edificações, que é a área na qual eu estou inscrito lá no cadastro de reserva do Cirem. E aí, como as remoções têm acontecido para áreas específicas, né, para hidráulica, para pavimentação, entre outras, eu não tenho conseguido participar dos ciclos de remoção. Eu entendo que remoção por reciprocidade, motivo de saúde ou a critério da instituição são casos bem particulares, bem específicos, mas para esse caso genérico, assim, que todos teriam a oportunidade de participar, a gente não vem sendo contemplado. E aí, eu queria saber o que é que... Eu sei que, só para deixar claro, eu sei que as vagas surgem por necessidade do campus, né? Mesmo que haja vacância numa determinada área, por necessidade do campus, a área pode ser a vaga pode ser remanejada para o suprimento de outra demanda. Mas eu queria saber, assim, se especificamente, como não há mais remoções para minha área, apesar do curso existir ainda, né, o curso de edificações existir em 3 campi do IFAL, há a possibilidade de eu fazer uma readequação da minha área e poder concorrer aos ciclos de outras áreas, não participando mais de edificações? Eu posso falar. Qualquer coisa, me ajuda aí, viu, Tamara? Bom dia, professor. É o seguinte, pelo que até onde a gente saiba, edificação não é um curso, assim, a nomenclatura não é uma nomenclatura que tenha sido modificada, entendeu? Então, subtende-se que ainda existe, pode ser que futuramente o IFAL abra concurso para edificação, entendeu? Então, não ensejando esse enquadramento do seu curso, da sua área, né, para outra nomenclatura. Então, é isso que eu lembro, sim, que o senhor mandou para a gente o e-mail, foi o que eu fiz. Como a gente não está no processo de abertura de edital de remoção, eu reencaminhei o seu e-mail para a PROEM, para que a PROEM se manifeste nesse caso, entendeu? É nesse respeito. Então, se ela entender que a área de edificação não é mais edificação, vai ser outro nome, né, que eu não sei qual é, porque não é competência nossa dizer qual é a área. Então, a gente faz, abre-se um processo solicitando o reenquadramento, entendeu? E com isso, a gente vai deixar de ser edificação para ser a área que ela indicar, certo? Então, o seu e-mail, e a gente encaminhou para a PROEM, para que ela respondesse ao senhor. O senhor recebeu alguma resposta a respeito? Não, Adilane, não recebi. Ainda E assim, não, ainda não. Né? Então, isso, ainda não. Só para deixar claro que eu não estou questionando, né? Assim, a questão não, professor, mas é bom você trazer era só para esclarecer esse mesmo. questionamento. É bom. Mas, assim, até onde a gente sabe, a área de edificações está ok. Não há necessidade de haver enquadramento. É porque são mais específicas, né? Diferentemente da matemática, do português, do inglês, que sempre, numa remoção e outra, está aparecendo, né? Mas, por exemplo, a gente tem a área de logística, né? Que a gente fez o provimento do concurso, só para do concurso, e depois não apareceu mais, né? Mas isso não quer dizer que a nomenclatura está defasada, que o IFAL está nomeando como se diz? Outros servidores, né? Abrindo concurso com outro nome. Você está entendendo o que eu quero dizer? É por conta da peculiaridade da área mesmo. Tô sim. Se eu puder só tirar mais uma dúvida, isso não me impede, por exemplo, de tentar uma remoção por reciprocidade com o professor de Coruripe, mesmo que a nossa nomenclatura seja diferente, não, né?
se a gente conseguir atender a mesma demanda. Exatamente, mas antes de haver a continuação do processo, né, vai haver análise para ver porque é o seguinte, porque quando a pessoa abre um processo de permuta, né, subtende-se que tem que ser na mesma área, subtende-se, né, e caso os servidores tenham áreas distintas, então vai ter que submeter a análise da PROEM, a PROEM que vai dar o aval para dizer se no caso, essa permuta vai ser possível ou não. Você está entendendo? Adilane, deixa eu contribuir também, né, com relação a essa remoção por reciprocidade. Administrativamente, a gente segue, professor, o que tem na legislação, na nossa portaria normativa, o que traz a 8.112, e nós entendemos que, numa remoção por reciprocidade, tem que ter a mesma área de atuação, os componentes curriculares, administrativamente, nós entendemos, e é um entendimento também compartilhado pela PROEM. Por que tem que ser a mesma área de atuação? Para que não haja prejuízo. Porque se você tem servidores com áreas diferentes, que, digamos, os componentes curriculares de um campus, ele não consiga atender o do outro, isso vai causar prejuízo para o aluno. Então, assim, por isso que na portaria é claro, é a mesma área de atuação. Mas, como a Adilane disse, havendo isso, se forem áreas que destoa, todo modo, a gente vai pedir sempre como ensino. Cada um, né, tem a sua área. Docente, a gente sempre se reporta à PROEM, porque a PROEM é a pró-reitoria competente para nos dar, né, os subsídios necessários para essa análise. É isso. E aí, pessoal, tem mais alguma dúvida? A Deise. Deise voltou. Voltei, precisei sair, mas voltei correndo, que eu tenho uma dúvida para tirar desse negócio de remoção. Não sei se foi respondido nessa minha ausência, mas no caso da remoção por ordem judicial, Sim. Como é que a gente faz na reposição dessa vaga? Tendo em vista, nesse caso que você conhece, Lúcia, Sim. é uma área que necessita muito desse profissional, ele é indispensável, e uma pessoa só não dá conta, a gente tem refeitório e tal. Sim. Aí, como é que fica no nosso caso? Pronto, o que acontece? Como eu disse no início, uma remoção de ofício, ou essa remoção, uma remoção por determinação judicial, infelizmente, o campus ele perde o código de vaga. Hoje nós não temos código de vaga para suprir essa carência. Estamos nós esperançosos, né, Adilane, que o Ministério libere novos códigos, né? Libere novos códigos. E a instituição sabe desse cenário, Deise, né? Específico, eles sabem desse cenário. Então, a gente recebendo um código de vaga de forma específica para essa área técnica, com certeza será destinado para onde existiu essa perda. Só que hoje nós não temos, certo? Hoje nós não temos. E não existe nem a opção de um exercício compartilhado com outro campus, alguma coisa assim, para... Mas eu já conversei com a sua diretora sobre isso, viu? Ah, que bom, ótimo, porque eu estou bem ansiosa nesse ponto. Eu já conversei com ela e nós vamos buscar um caminho. Tá ótimo. Buscar um caminho. Certo? Perfeito. Obrigada, Lúcia. Nada. Lúcia? Oi. Tem mais uma pergunta aqui. Alguém perguntando, Elizabeth, inclusive ela acabou de sair. Gostaria de entender por que existem editais de cadastro de reserva no Sirem, são lançados novos, sem se efetivar a contemplação de vagas dos anteriores. Está perguntando sobre a atualização de cadastro. Adilane, Eu posso... as mulheres do Sirem, Tamara. Deixa eu explicar. É importante a gente entender que são coisas distintas, tá? Edital de cadastro de reserva só existe um para cada especificidade. O PAS técnico só tem um cadastro de reserva. Hoje é o 43.
docente, hoje só existe um cadastro de reserva, que é o 42. O que existem são mais de um edital de vagas que não foram supridos. E aí eu vou explicar dando um exemplo nosso de, por exemplo, assistente em administração, que nós tivemos uma quantidade maior de provimentos no ano passado. As vacâncias, elas surgem em demandas totalmente espontâneas. Então, por exemplo, nós podemos ter um banco hoje de 5 códigos de vaga para provimento de assistente de administração e amanhã saírem mais 2 vacâncias e 2 aposentadorias, um exemplo. Então, a gente fica com um saldo maior. E aí, digamos, se a gente já fez um edital, né, que foi o que aconteceu no passado, a gente já tinha feito um edital de vagas para remoção das primeiras vagas. Já estava tudo certinho. Quando a gente fez o nosso edital, o nosso concurso, que foi em 2022, né, que foi homologado, e aí a gente pôde fazer as nomeações dos assistentes, o que é que acontece? Já existiam outras vagas que não tinham ido para o Sirem ainda. Então, a gente precisa colocar um outro edital de vagas com as novas vagas remanescentes. E quando a gente vai fazer o provimento, a gente faz o provimento de todos os editais, novos ou velhos, entende? Para que todos caminhem. Mas, digamos, que hoje exista um edital vai disponibilizar assistente em administração para o campus Maceió. Rodou todo o Sirem, nós temos edital, nós temos concurso, a gente rapidamente, né, mais rápido que os outros, do que as outras modalidades, a gente vai suprir essa necessidade e vai rodar. Não vai ficar nenhuma impendência. Agora, se surgirem outras vagas, a gente tem que abrir outras remoções. Então, por isso que existe mais de uma, mas cadastro de reserva só existe uma que foi atualizado em 2023 e é o que está em validade ainda hoje, tá? Certo, Tamara, obrigada. Já foi respondida aqui no chat pela Adilane, uma pergunta aqui do Maurício, mas eu vou reiterar o que já foi mencionado, o que eu já expliquei antes. Quando o servidor ele participa do edital de afastamento, que inclusive vai haver agora, no final de abril, final de abril vai ser iniciado o ciclo 2, certo? Do edital de afastamento. O servidor, quando ele é emitido a portaria, ele é bloqueado no Sirem. Servidor afastado para pós-graduação tem o Sirem bloqueado, ele não pode participar. Por que ele não pode participar? Nós até explicamos, Maurício, aqui durante a apresentação. Se você puder, você até rever, vai ficar gravado, vai ser disponibilizado no site. A cascata, ela acaba sendo bloqueada se o servidor estiver afastado, né? Então, o servidor é bloqueado, né, no Sirem quando ele se afasta, e a gente orientou. Se o servidor tem pretensão de se afastar para pós-graduação, não se inscreva no Sirem. Saiu o edital de remoção, eu vou me inscrever, mas eu tenho interesse em participar do ciclo 2 do edital de afastamento. Não se inscreva, servidor. Por quê? Porque se você se inscrever, né, e se você for realmente contemplado, se você chegar o momento que você estiver, a cascata vai rodar e você já estiver afastado para pós-graduação, você vai bloquear, você vai interromper a vida do colega. Mas é o seguinte, quando a pessoa já se encontra afastada, Lucinha, ela já está automaticamente... Eu sei, mas o que é que eu disse antes na minha explicação? Eu vou reiterar, porque nós estamos tendo problemas com isso. O servidor se inscreve no Sirem e tem pretensão de se afastar para pós-graduação. É isso, não pode. Gente, não se inscrevam, por favor, não se inscrevam, porque aí vai complicar a vida do colega. É isso. Professor Tiago, pode perguntar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Parabéns aí pelo dia de hoje, foi muito esclarecedor. A dúvida que eu tenho na verdade, uma dúvida pessoal, aconteceu comigo. Eu fui afastado para pós-graduação e retornei em 2019. E quando eu retornei, claro, dei entrada em tudo que precisava para o retorno, né, do afastamento,
porém, eu só vim descobrir que eu estava bloqueado no Sirem para participar das remoções o ano passado, quando a gente teve uma remoção para agroecologia, e eu não conseguia cadastrar, né, no edital, na reserva. E aí eu fiquei esse tempo todinho, de 2019, né, após o retorno, até 2023, sem participar, claro, porque não teve outro edital para a minha área, mas bloqueado no sistema. Isso reflete em alguma situação para caso de aposentadoria, como se eu tivesse afastado ainda, ou não tem interferência nisso aí? Ou foi um erro do sistema, ou o CGP que esqueceu, ou deixou de atualizar a minha situação? Olha, em relação a isso, fique tranquilo, porque as pessoas que são servidores, né, cadastrados no Sirene, isso não vai impactar na vida profissional dela em nada, só no Sirene, entendeu? É só para remoção. Em relação ao afastamento, em relação a aposentadoria, pode ficar tranquilo. Remoção, restituição, isso não afeta em nada, só no caso de remoção interna. Certo, então só enfatizando, então esse desbloqueio do Sirene, ele é feito via reitoria ou pode ser feito via CGP também, dentro do campus? Veja só, a partir do momento que o servidor se encontra já abre, né, para participar do Sirene, ele pode entrar em contato conosco, mas caso ele não entre, quando a gente abre um edital de vagas para aquele cargo ou área, né, do servidor interessado, nós da CCAP, a gente faz o levantamento, a gente faz a análise de todos os cadastrados, né, para ver quem está cadastrado, né, no Sirene, se tiver afastado, a gente bloqueia. E as pessoas que se encontram bloqueadas e não conseguem se inscrever, basta entrar em contato conosco, né? Liga para a gente, manda e-mails, assim, eu solicito a minha inscrição no Sirene. A gente vai dar uma olhada na sua situação. Primeiro, a gente vai olhar se está afastado. Se não estiver afastado, a gente desbloqueia, certo? E fala assim, pronto, professor, ele pode tentar a sua inscrição. Aí, se conseguir, ótimo. Se não conseguir, entre em contato com a gente, para a gente ver como é que vai ser feito esse cadastro, viu? Deise? Pode falar, Deise. Tem previsão de novo edital de remoção? Remoção? Sim? Não, é que não tem previsão. Beleza, valeu. Mais alguma dúvida, gente? Lúcia, sem dúvidas no chat, tá? Certo. Então, assim... Fale agora ou se cale para sempre. Por aqui, amiga. Então, assim, como no momento não temos dúvidas, temos ainda 31 pessoas aqui na sala, a gente vem agradecer imensamente a presença, a participação, né? Estamos sempre à disposição. Tendo dúvidas, entre em contato conosco, seja por e-mail, né? Seja por telefone. O nosso WhatsApp, eu acho que quase todo mundo me faltei. Mas, enfim, contem conosco, certo? E, assim, basicamente, eu acredito que uns 95% dos processos referentes à gestão de pessoas, nós temos no nosso guia de procedimentos. Peço a vocês que vocês entrem no site do IFAL, visitem a aba de gestão de pessoas. Lá, se você tem dúvida de como cadastrar um processo, o fluxo de algum processo, nós temos o nosso guia de procedimentos. E nós, como servidores, precisamos participar e conhecer do que acontece com a nossa instituição. Então, como eu sempre digo, visitem o site do IFAL. Se você não tem como visitar todos os dias, se você não tem como acessar todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por semana, dê uma olhada no site, veja o que acontece, acompanhe o IFAL pelas redes sociais. É muito importante porque as atividades que são realizadas no IFAL, a comunicação tem todo esse cuidado de divulgar para que a gente saiba realmente o que está acontecendo. Eu trago isso porque eu já participei de momentos em que alguns servidores dizem assim, mas isso não acontece no IFAL. Eu disse, acontece. Ah, mas eu não sei. Eu digo, participa, visita o site, observe os editais, observe o seu e-mail institucional.
muitas proreitorias, a DGP envia informações do que acontece de vários movimentos, reuniões, né, mudanças, editais. A RPPI, por exemplo, ela envia muito, tudo que acontece envia pelo e-mail institucional, e muitos servidores acabam não acessando o seu e-mail institucional, né, acabam não se informando. Então, peço a vocês que façam isso, né, visitem o site da instituição e sempre deem uma olhada no seu e-mail institucional. Acredito que alguns que aqui estão, né, estão aqui porque receberam aquele e-mail da DGP convidando para participar do DGP mais perto de você, tá? Obrigada. E contamos e esperamos vocês para o próximo mês. Na última quarta-feira de cada mês, estamos aqui às 10 horas da manhã com um tema que, sem dúvida, vai trazer mais informações para a sua vida funcional. Lúcia, é só uma informação. Nós colocamos no chat tanto o link do guia de procedimentos, quanto o link para acessar as edições passadas do DGP mais perto de você. E também solicitando a parceria das CGPs, para caso necessitem fazer ou observe alguma necessidade de atualização do link, para entrar em contato com a DGP. Perfeito, Dalva. E lembrando que nós vamos encaminhar a portaria normativa 6, que trata sobre remoção para os e-mails institucionais de todos os servidores. Tá? Sim, rapidinho. Sim. Só para fechar mesmo, né? Para encerrar a minha fala. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida a respeito de restituição de qualquer coisa, né? Entre em contato conosco da DGP, né? Não tome a iniciativa por si só, caso vocês tenham uma dúvida, porque talvez vocês possam perder uma oportunidade, entendeu? Entre em contato com a gente, fale. Pode ser a dúvida mais singela possível, simples. Ligue, não fique com dúvida, não permita deixar uma oportunidade passar, ou senão, né, para evitar problemas para vocês. Porque o que a gente pode fazer para ajudar o servidor, a gente faz, a gente entende, né? Só não pode fazer mais porque não dá para ser feito, né? Mas qualquer dúvida, estamos à disposição, a gente tem o nosso contato, liga para a gente, manda e-mail, entendeu? Mas nunca tome uma decisão, assim, sem consultar a DGP. Nunca, sempre consulte a gente, tá certo? E assim, só para fechar, eu observo aqui no nosso painel que nós temos servidores de São Miguel Leonã, lá de São Miguel dos Campos, Satuba, Palmeira dos Índios, né, Arapiraca, servidores da reitoria. Então, gratidão pela presença de vocês e que vocês também compartilhem com os colegas esse evento, né, e também tragam mais um, que no próximo mês venham mais servidores para participar desse momento, tirar suas dúvidas e trazer, né, para si informações, tá bom? Obrigada, gente. Dalva, pode interromper a gravação. Boa tarde, bom trabalho a todos.